Boa noite, amigos, muito boa noite. Olha, com os 3 governadores presos, o Rio de Janeiro já pode pedir música no Fantástico, sem problema. Agora, você que vai presentear alguém, que quer mandar um mimo de Natal, começa já, você vai à Hashimitsu. As gostosuras do Natal estão na Hashimitsu. E olha, essa história de aprovar agora que os mais de 60 anos que têm planos de saúde poderão ser aumentados no plano, eu acho que o Temer enlouqueceu. Ele agora quer cortar já está cortando os direitos dos trabalhadores brasileiros quase pela metade, que é o negócio da aposentadoria. Corta daqui, corta dali, né? Não é alfaiate para cortar o pano, está cortando tudo. Se ele fosse jogador de futebol e fosse cabeludo, não podia ser jogador do Ilstrick, que mandava cortar tudo. Sabe? Ó, assim não dá, eu acho que o Temer está exagerando. Agora, não é exagero, é a verdade, a qualidade da melhor carne bovina e suína dos mercados de Londrina, que está no Santarém, o supermercado mais simpático da cidade, vejam. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, boa noite. Boa noite, Militão. Foi oportuno você ter falado aí que 3 ex-governadores estão presos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí, esses dias, as reportagens da televisão e internet divulgaram um vídeo em que houve uma inspeção do Ministério Público Estadual em Bangu, onde eles estão, e mostraram para a população que esse pessoal está preso, mas eles têm camarão, bolinho de bacalhau, queijo importado, filtro, água mineral. Vivem com essas benesses, segundo a reportagem. E um colchão um pouco melhor. Colchão um pouco melhor. Então, primeiro, o que a reportagem não mostrou é o seguinte. Primeiro, aquele pavilhão é o pavilhão parcelas especiais, quem tem curso superior. Então, já foi construído para isso. Ele, evidentemente, que é diferenciado dos demais pavilhões. Sim. É muito diferenciado. Tem pavilhão para isso, pavilhão para aquilo, e tem esse pavilhão, que eles não vão pôr lá, por exemplo, os caras que são chefe da Rocinha, junto com esse... Porque aí, sim... ou as autoridades do presídio seriam processados, porque eles seriam extorquidos, seriam abusados, uma série de coisas. Então, a cadeia é um mundo separado. Tem lá a ala das pessoas que são pedófilas, estupradores, porque se botar no meio dos bandidos eles matam. Então, tem essas coisas. E tudo que entrou lá, se entrou bolinho de bacalhau, entrou queijo importado, entrou porque foi vistoriado e é considerado legal. Porque naquele pavilhão sempre foi assim. Quem conhece sabe que sempre foi assim. Não tem nenhuma regalia, nenhum benefício. O cara está pagando. Eu quero comer um queijo importado. Então, uma vez ou 2 por semana pode entrar a sacola da família. Entra a sacola da família, é vistoriada, passa na revista e entra. Não tem ilegalidade nenhuma nisso. Isso a reportagem não mostrou. O Ministério Público mostrou como se fosse uma benesse e mostrou os outros que não tem isso. Bom, e outra coisa. A reportagem deveria parabenizar
O Ministério Público Federal, quando terminou a inspeção, deveria parabenizar aqueles presos. Por quê? Porque se ela for no outra ala, em vez de encontrar queijo, camarão, essas coisas, ela vai encontrar estilete, arma, celular, droga, tudo que é proibido está ali dentro. Isso na mesma penitenciária. Na mesma penitenciária. Por que o Ministério Público não deu uma geral lá no outro lado? É verdade. Vai encontrar o quê? Vai encontrar toda a bandidagem armada ali dentro, com celular, com tudo. Eles têm todas essas benesses. Isso o Ministério Público. Isso aí foi para concluir que o Ministério Público confirmar mais uma vez que o Ministério Público distorce os fatos, joga para a imprensa para transformar o cidadão no inimigo público número 1, para depois tudo que se fizer contra ele, a população fica satisfeita. Entendeu, Benitão? Então, é isso, é o processo penal da humilhação. Não é mais o processo penal midiático que eles estavam fazendo, agora é da humilhação, tem que humilhar. Tem que pôr, viu, o garotinho sendo transferido de presídio, foi de bermuda, camiseta, algemado e no porta-mala? No porta-mala do camburão, onde leva os cachorros. Foi. Que é proibido pelo nosso código, pela lei de trânsito Qualquer brasileiro. preso. Qualquer preso, ninguém, pobre ou rico, no porta-mala, ninguém. Ninguém. Eles usam aquele lugar onde leva os cachorros para levar os presos. E quando o preso é bacana igual o ex-governador, o garotinho, aí eles mostram, chamam a TV, faz coletiva para mostrar que é humilhação mesmo. E o Ministério Público diz que ter bolinho de bacalhau é crime e eles vão ser punidos por isso. Isso não tem... Não estou defendendo eles, claro. Né, defendendo claro. a atitude claro. dessas pessoas que estão presas, se eles são inocentes ou culpados. Eu estou dizendo que a eles lei não permite precisam isso. ser humilhados desse jeito. É verdade. Precisa ser humilhado desse jeito. É verdade. Qual é o problema? Porque no sistema penitenciário, que o Ministério Público fica no gabinete e não sabe. Pergunta aqui para os promotores, quando que eles foram fazer a obrigação deles, que é fiscalizar uma penitenciária? Qual foi a última vez que um promotor de Londrina esteve numa penitenciária aqui em Londrina? Eu duvido, a televisão está aberta aqui para o promotor vir aqui e falar, ó, tá aqui, minhas visitas são constantes. Nenhum promotor, há anos que eles não vão, nunca foram. E não cumpre o dever deles que está lá. Uma das obrigações do promotor, fiscalizar o sistema penitenciário. Não fiscaliza. Veja aí que o noticiário local noticiou que eles têm sarna, que eles têm doença de pele, doença de tudo quanto é tipo, e continua a mesma coisa. O promotor não vai lá. Agora, se for no zoológico e tiver um macaquinho lá doente, aí é processado o dono do parque, o vizinho, os visitantes. O Ministério Público age dessa forma, infelizmente. O que é que o doutor Antônio Carlos Andrade Viana acha desta reportagem Os Novos Ricos da Lava Jato, que a Veja estampou com a fotografia de um advogado de Curitiba, doutor Bretas, na capa? Isso enaltece os advogados? Faz bem? É ruim? É bom? É péssimo? O que você acha? Acho que a reportagem ela tinha um nítido caráter de expor os advogados, do exagero. Todos os advogados que foram citados aí mandaram nota para a imprensa dizendo que foi tudo distorcido. Que ninguém falou que cobrou 10 milhões, ninguém falou que cobrou 5 milhões, que isso aí é uma ilusão, até porque ninguém vai falar uma bobagem dessa mesmo. Eu cobrei 10 milhões de... Isso é mentira. Primeiro que não existem esses honorários e segundo que isso aí foi uma ilação da imprensa. E, infelizmente, eles abusaram da confiança dos advogados, que abriram o escritório, deram entrevista e jogaram a entrevista para queimar esses advogados. Porque, evidentemente, que a própria classe dos advogados ficou com raiva deles. Porque não tem classe mais vaidosa do que os advogados. Eles são vaidosos. Então, aqueles que não saíram na imprensa estão loucos para ver esses aí pegarem fogo, o circo pegar fogo. É inveja
e vaidade. Isso é o pecado do advogado. Inveja e vaidade. E vaidade. Esses são os pecados dos advogados e não adianta. Entre os criminalistas, todos são mais vaidosos e mais invejosos. Posam de... E a revista, ao captar isso, jogou esses criminalistas nessa vala comum aí, que é para queimar os caras. Né? Chamou de Ordem dos Advogados Milionários do Brasil. Então. E relacionou 2 de Curitiba, 4, 5 Agora, de São o que Paulo, vai acontecer? pessoal de A Brasília. Receita Federal vai investigar todos esses valores que eles estão falando 10 aí. milhões de reais aqui, de vários, né? Muitos clientes vão embora porque o advogado está exposto. Outros falam assim, eu não vou lá, ele cobra 10 milhões de reais. E como é que eu vou contratar um cara que cobra 10 milhões de reais? Uma que eu não tenho esse dinheiro e outra que ele está ganhando 10 milhões daquele empresário lá, ele não vai dar bola para o meu caso. Isso aí teve nítido caráter de queimar, de raiva, de inveja. A OAB se posicionou já, não? Não, ainda não. A OAB oficialmente não se posicionou, mas não vai deixar em branco, não. Porque a OAB, ela se transformou numa entidade em que ela ouve a opinião pública. Ela não defende a prerrogativa do advogado. Ela ouve a opinião pública. Se a opinião pública, ela está igual o judiciário brasileiro. Deixou de defender a Constituição, as leis e tudo. Tem que ver o que o povo quer. A voz das ruas. O povo quer que o senador fulano de tal seja defenestrado. Então, o juiz, independente do que tem nos autos. Caneta nele. Essa é a justiça que nós estamos vendo. Não é a justiça que eu conheço. Não é a justiça que eu queria para nós. Não é a justiça que eu trabalho há 40 anos. Mas é a justiça que temos hoje. É a justiça do clamor das ruas. Doutor Viana, boa semana, o tempo voou hoje. Boa semana, bom trabalho, vamos aguardar. Vamos ver o que acontece, né? Nesse país aqui, todo dia uma surpresa. Obrigado, doutor Viana. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão. Desenvolvimento. É isso que os investimentos do governo do estado e o trabalho da nossa gente têm garantido ao Paraná. Em Londrina fica uma das bases do BPM-OA instaladas no estado. Essa aqui atende 90 municípios da região, em missões de policiamento e resgate. As obras de duplicação da BR-376 entre Apucarana e Jandaia do Sul já foram concluídas, assim como a duplicação da PR-445, que também trouxe mais segurança para toda a região. Governo do Estado, sempre a favor dos paranaenses. Husker, a batata deliciosamente crocante. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Promoção Amuleto da Sorte Gin-Gin. Compre na Gin-Gin Culinária Asiática e ganhe uma raspadinha para concorrer a 10 prêmios de R$5.000 e 2 Nissan Kicks. Não perca a chance de começar o ano de carro zero e dinheiro no bolso. Confira a unidade mais próxima de você. Vem pra Gin-Gin.
Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051. Muito bem, continuando o programa Militão e Militão, hoje, foi na hora do almoço, foi dia da entrega do Troféu Eficiência, que é dado pela Unifil e pela Paiquerê para o melhor jogador do Londrina em eficiência na temporada. E quem recebeu o prêmio foi o goleiro César, por sinal. O César poderia jogar em qualquer grande clube do Brasil, porque realmente teve uma temporada muito boa à frente do Londrina. E a Unifil já há vários anos tem feito isso, dar uma premiação em dinheiro, junto com a Paiquerê. O Germano já tinha levado em algumas ocasiões, e agora foi a vez do goleiro do Londrina. Vamos ver se no ano que vem o prêmio é entregue com o Londrina também na primeira divisão, o que seria ainda melhor, já que ficou em quinto, hein? Mas faltou tirar o Paraná, só para a Londrina estar na primeira divisão. Muito bem, você já trocou a bateria do seu carro? As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, my name is Dora and this is FD TV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas, sem blá blá blá. Você sabe o que significa ponto em inglês? Ponto de ônibus é bus stop. Os pontos que o médico faz são stitches. O ponto no e-mail chama dot, mas o ponto de interrogação é question mark. A palavra point significa ponto também, mas ela tem algumas diferenças. Veja, point podemos usar como razão. You have a point. Você tem razão. Ou pontos em um jogo. Team A scored 5 points. O time A fez 5 pontos. Um ponto ou um momento no tempo. I didn't know what I wanted to do at that point. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Por isso lembre-se, ponto de ônibus é bus stop. Ponto cirúrgico é stitch. O ponto no e-mail é dot. E o ponto de interrogação é question mark. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E agora vamos conversar com Otávio Scandelai aqui no programa Militão e Militão. Boa noite, Scandelai. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você, nossos ouvintes, telespectadores. Mais uma vez estamos aqui e sempre bom estarmos juntos, falando, Marcelo? Exato. Desse tema gostoso que é sucessão familiar. E hoje vamos abordar o quê? Vamos nessa, vamos continuar. Na semana passada nós falamos ali, nós paramos na pergunta qual nossa responsabilidade. E agora, Marcelo, eu faço a pergunta: como se dá a sucessão familiar? Vamos discorrer um pouco sobre isso, Opa! Marcelo? Como é que você a vê... sequência? Isso. Como que se dá a sucessão familiar? Veja que essa pergunta era muito sucinta, E ela ou até um pouco abrangente, talvez. Como é que se dá a sucessão? Você consegue explicar para o nosso pessoal um pouquinho? Segundo a sua visão, pois eu dou a minha visão. Bom, de uma forma prática, a sucessão só tem um jeito dela acontecer, Quando um homem e uma mulher têm relação sexual e aí vem o filho, certo. Entendeu? Aí, a partir daí, você tem sucessão na família. Certo. Tá certo. Agora, veja bem, nós precisamos ter aqui, a gente vem falando muito, Marcelo, exatamente desse tema aí, que é a relação sexual propriamente dita, que é um instinto nato no homem e na mulher, Ele faz parte do processo, faz parte da nossa vida, está intrinsecamente ligado a tudo na vida. Que o sexo ele é uma mola propulsora, da existência humana. É verdade.
Certo, Marcelo? É verdade. Ele é a mola propulsora que faz com que eu me arrume para ficar bonitinho, para ficar arrumadinho, a mulher se arruma, porque se não houver o instinto, eu creio que talvez a gente fosse um pouco mais relapso, até na vestimenta, tá? Porém, o que nós estamos querendo, que nós estamos falando aqui todos esses anos, dentro da sucessão familiar, é exatamente dentro desta responsabilidade do pré e pós-ato sexual. Exato. Tá certo, Marcelo? Porque para que ocorra o ato sexual, tá? Que não seja estupro, né? Exato, estupro. Que não seja estupro, que seja uma coisa assim, querida pelas partes, precisa começar a ter a responsabilidade de saber que após esse ato provavelmente haverá o nascimento de uma criança. Muito bem. Agora, como é que é isto? Nós estamos preparados realmente para criar esta criança? Nós estamos prontos? Como é que é? Você acha, Marcelo, que nesse tempo bicudo que nós estamos vivendo hoje, como é que é isso? Como é que você acha, Marcelo? Acho que não. Exatamente. Nós estamos assim um pouco relapsos ainda, achando que podemos banalizar. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Até por sinal, nós estamos hoje assim, banalizando o sexo como se for um produto qualquer, como se for uma mercadoria, como se o homem e mulher fossem mercadorias, fossem Zé Mané. Ora, eu creio que esta responsabilidade, esta liberdade que está ocorrendo, ela é excelente. Eu gosto desta liberdade. Porém, a liberdade nos traz responsabilidade. Exato. Está compreendendo? Então, é isso que nós estamos falando aqui para você que está nos vendo pela TV, ouvindo, tá? É que você e eu e nós todos tenhamos então esta responsabilidade de tornar esse mundo cada vez melhor. E uma das formas de tornar o mundo cada vez melhor, segundo o meu ver, é nós termos um controle de natalidade. Não é castrando a B ou C, não. É que nós tenhamos a responsabilidade de, ao gerarmos, ao criarmos uma sucessão familiar, fazer com responsabilidade. Exato. Não apenas gerar e abandonar, largar. Exatamente. Ou cuidar sem nenhum planejamento. Né? Exatamente. Ainda há pouco a gente ouvia falar e ouve falar muito na televisão, nos rádios, jornais, em que o nosso programa SUS está defasado. Ontem saiu uma reportagem no jornal que os atendimentos nos hospitais são precários, são difíceis e morrem 800 pessoas por ano ou por mês, não lembro bem. Tá? Por causa desse descaso. Por causa desse descaso. Mas eu sou irmão na Santa Casa, eu sou da mesa da Santa Casa, e dentro da sucessão familiar isso é um item muito importante que você tem que tomar, tem que ter ciência de que você, primeira coisa, para nascer a criança, se tiver que fazer uma cesárea, pronto. Você precisa de dinheiro, caramba, não é assim. Uma cesárea hoje custa, particular, deve estar hoje, qualquer médico, de 7, 8 mil reais por baixo. Exato. Uma cesárea. Tá, mas então você vai pelo SUS. Tudo bem, tá? O SUS talvez até faça. Mas você, no caso, estou falando você, tá? Estou falando para você. Você vai ter que enfrentar uma fila, tá? Ficar num corredor de hospital, tá? Tem muito risco, né? Muito risco, Marcelo. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Então, a sucessão familiar, ela decorre de um planejamento. Nós precisamos, com urgência, fazer esse planejamento, sob pena de continuarmos nesta linha, gerando crianças sem planejamento. O nosso futuro será difícil, as pessoas vão sofrer muito.
tá? E aqui para falar no caso, eu falei do SUS, eu não estou dizendo mal, Marcelo, do SUS. Eu acho até que o SUS faz muito pela população, porque eu entendo, compreendo que a responsabilidade do filho é do casal, não é do governo. O governo não tem que ter responsabilidade, porque quando você praticou sexo, naquele momento não tinha governo, não. É verdade, o governo estava fora. Não tinha nada ali. Ok. Depois que você fez isso, aconteceu, aí você diz, não, o governo agora tem que assumir. Aí nós temos que criar mais creche, criar mais isso, tá? Quanta consequência, né? As consequências. Gente, meu Deus, isso é responsabilidade sua, camarada. Você tem que responder pelo seu ato, tá? Não estamos, mais uma vez, aqui dizendo que somos contra o ato sexual. Não. Nós estamos falando aqui da sucessão familiar, que são coisas distintas, porém, ao mesmo tempo, contíguas. Porque elas se convergem entre si, mas são diferentes. Portanto, então, meu camarada, tá? Como se dá a sucessão familiar, então, Marcelo, como você disse, ela começa exatamente, a sucessão em si, ela começa no ato sexual, tá? Porém, depois tem as consequências que nós precisamos ser responsáveis por aquilo que fizemos. Que enquanto o homem e a mulher não formos responsáveis pelos nossos atos, este país, este planeta vai continuar sofrendo. Então, camarada, seja responsável, faça uma sucessão familiar bem feita como quer Deus. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite para você, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigadão, Scandelar, grande abraço. E grande abraço para todos que estão nos acompanhando. Boa noite.